Era a última pessoa que eu ia atender aquele dia. Me dirigi à sala de recepção do consultório, sorri para ela, ali havia uma senhora sentada, uma jovem do seu lado. Eu sorri para ela e disse, vamos entrar? A jovem disse, eu vou ficar aqui. Ela entra sozinha. Aquela senhora levantou-se com bastante dificuldade e começou a caminhar para dentro do consultório. Eu sorri e disse, o que eu posso fazer para te ajudar? Ela me olhou nos olhos e disse, sabe, Dilene, eu acho que ninguém pode fazer mais nada para me ajudar. Eu tenho grandes dificuldades e eu não acredito que haja mais solução, que alguma coisa boa possa acontecer comigo. E eu disse, me conte a sua história. Ela então começou, há mais de 15 anos. Morávamos no campo, morávamos na roça, meu esposo, eu e as nossas 2 filhas. E ali eu tinha uma vizinha que era tudo de bom. Sabe aquelas mulheres, aquelas amigas que fazem tudo por você, você pensa e ela realiza. Era maravilhoso o nosso relacionamento. Mas à medida que o tempo foi passando, as nossas filhas foram crescendo e meu marido achou por bem virmos para a cidade para que elas pudessem ter oportunidade de estudo. E chegou o dia que eu precisei me despedir da minha amiga. Meu coração ficou apertado, porque ela era tão boa, ela era tão maravilhosa, e eu não havia conseguido devolver tanta bondade, tanta coisa boa que ela havia feito por mim. Naquele dia em que nos separamos, eu realmente fiquei muito triste. Fomos para a cidade, o tempo foi passando, nossas filhas crescendo, até que um dia recebemos uma ligação dessa minha amiga, e ela disse, você pode receber o meu filho em sua casa. Ele precisa prestar o vestibular, ele precisa estudar, e eu gostaria muito que ele pudesse se hospedar. Claro! Finalmente chegou a oportunidade que eu esperava de poder retribuir todo o benefício que ela havia feito pela minha família, por mim. Recebemos o rapaz em casa, o rapaz era muito querido. Durante o dia ele ia para o cursinho, ele estudava, e à noite ele gostava de frequentar as baladas. Então demos uma chave da casa para que ele não perturbasse os nossos horários. Porém, uma madrugada, ela me contou, quando eu levantei para ir ao banheiro, ainda estava escuro. Passando pela porta da sala, que é de vidro, eu observei o rapaz estava sentado lá fora. Olhei no chaveiro, ele havia esquecido a chave. Não achei que eu estava com roupas muito apropriadas para abrir a porta, então eu pensei, vou ao banheiro e quando eu voltar, eu abro a porta. Busco um hobby e abro a porta. E eu fiz assim. Usei o banheiro, voltei para o quarto, peguei um hobby, me vesti e fui abrir a porta. Ele pediu 1000 desculpas. Eu falei, você devia ter batido. Não queria incomodar, já está quase amanhecendo o dia. Entrou e eu voltei para o quarto. E ela me disse, quando eu entrei de volta no quarto, o meu marido levantou a cabeça e disse, você não vale nada. Eu disse para ele, você está falando comigo? Com você mesmo. Você não vale nada. Você não se enxerga. Você tem idade para ser mãe desse rapaz. Eu fiquei assustada, me aproximei dele, estava tudo escuro. Eu falei, você não está entendendo, não acontece. Cala a boca. Eu não quero ouvir uma palavra de você. Não, mas você precisa me escutar. Eu já falei para você se calar. Eu fiquei tão assustada. Eu imaginei que talvez ele tivesse ficado aborrecido, porque eu acabei mexendo nas coisas e despertando ele para pegar o meu hobby. Então eu pensei, amanhã bem cedo, assim que o dia amanhecer, eu sento, converso, explico e tudo vai se esclarecer. Me deitei e fiquei quietinha. Na manhã seguinte, assim que o dia amanheceu, eu me virei, ele se levantou e eu disse, sobre ontem, ele falou, eu não quero escutar você. Você não presta, você não vale nada, você não se enxerga, você tem idade para ser mãe desse rapaz. Como você pode fazer isso? E eu tentei me defender, ela disse, eu tentei argumentar, mas ele me mandava calar a boca e não me permitiu falar. Então eu pensei, vou pedir para o rapaz conversar com ele, quem sabe ele escuta o rapaz. Pedi para o rapaz entrar em contato com ele e falar, olha, explica o que aconteceu, meu marido está com umas ideias esquisitas na cabeça. Foi a pior coisa que eu fiz. Porque daí quando o rapaz o procurou, ele ficou nervoso demais e disse para ele, arruma suas coisas e volta para casa. Dilene, você não pode imaginar a minha angústia. Agora, como filho da minha melhor amiga, daquela que era minha irmã, daquela que fez tudo por mim, a voltar para casa por causa de um capricho do meu marido. Não havia acontecido absolutamente nada. Naquele dia, o meu marido não dormiu mais em nossa cama. Ele colocou um colchão do lado da cama e adormeceu ali. Os dias se passaram e ele saiu do quarto e foi para o quarto de hóspedes. Eu queria falar com ele, eu queria perguntar alguma coisa, ele simplesmente se negava a me ouvir. Não aceitava que eu falasse. Se precisasse de alguma coisa, mandava recado pelas nossas filhas, que ainda eram pequenas. E ficou naquele clima difícil, pesado, constrangedor. E assim foram meses e anos.
E ela disse, as nossas filhas cresceram, precisaram sair de casa, morar longe. E ela me disse, sabe, eu tinha um conservatório musical na cidade. Eu era professora de piano. E eu tocava piano, ensinava aos meninos, os filhos das pessoas importantes, médicos, engenheiros, todos estudavam comigo. A partir desse momento eu fui ficando tão triste, tão amargurada, tão conformada com o que estava acontecendo. Meus dedos começaram a ficar enrijecidos, eu comecei a perder a habilidade de articular os dedos. E eu procurei médicos, eu fui a muitos médicos, eles me diziam, você não tem nada nas mãos, suas mãos estão perfeitas, você não tem nada nos dedos. Você precisa de uma ajuda psicológica. E ela me disse, Edilene, eu resisti, porque não era possível. Eu resisti a buscar essa ajuda. E acontece que com o passar do tempo, eu não consegui mais tocar o meu piano, fui perdendo os alunos, fui perdendo tudo e precisei fechar a escola de música. E ela me disse, sabe por que eu estou buscando ajuda só agora? Mais de 15 anos. Porque agora estou perdendo a mobilidade com as minhas pernas. Estou adquirindo a dificuldade de articular as pernas para movimentá-las e para caminhar. E busco os médicos e eles dizem, busca uma ajuda psicológica, você não tem nada nas pernas. Você precisa me ajudar. Enquanto ela me falava, eu fui ficando impressionada com a história. Mais de 15 anos. E eu disse, nesse período você não se fala. E ela falou, não falo. Eu digo, como você consegue conviver com ele se vocês não conversam? E ela disse, ele deixa bilhetes, ele escreve o que ele quer, eu não tenho mais trabalho, eu não tenho nenhuma forma de sobrevivência, eu preciso dele para sobreviver. Então eu lavo, passo, e ele me dá o alimento e me dá o teto. É uma troca o que fazemos. E ela me disse, sabe, Edilene, todos os dias quando eu acordo pela manhã, eu sento na minha cama e eu digo para mim mesma, eu nunca vou esquecer o que esse miserável fez na minha vida. Fiquei impressionada. Ela dizia com convicção, eu nunca vou esquecer o que ele fez comigo. Ele destruiu a minha vida. Ele acabou com a minha vida. O rosto era triste. Se contorcia enquanto falava. Um olhar distante. Eu olhei bem nos seus olhos. E nesse instante eu escutei a voz e o Espírito Santo dizia, diz para ela que tem jeito. Diz para ela que dá para resolver isso. Diz para ela que é possível uma mudança. Eu olhei bem nos seus olhos e disse, você gostaria de voltar a tocar piano? Ela disse, é a coisa que eu mais desejo na minha vida. É a coisa que eu mais almejo, voltar a tocar o meu piano. E eu disse, você pode. O que eu teria que fazer, ela disse. O que eu preciso fazer para voltar a tocar o meu piano novamente? É o meu maior desejo, o meu maior sonho, poder retomar a minha vida. O que eu preciso fazer? Me diga. Eu olhei bem nos seus olhos e disse, você precisa perdoar o seu marido. Ela me olhou de volta e disse, então, nunca mais eu vou tocar o meu piano. Foi uma das coisas mais difíceis que eu já ouvi na minha vida. Ali na minha frente havia uma senhora que estava definhando, literalmente perdendo os movimentos, literalmente morrendo. E eu dizia para ela, tem como você se salvar, tem jeito de resolver isso. Tem uma forma de que tudo isso vai se transformar. Você vai voltar a ter sua vida abundante. Você vai voltar a ter uma vida normal. E ela dizia, o que eu preciso fazer? Perdoar? Sim. Então eu prefiro morrer. Eu saí aquele dia impressionada. Será que existem outras pessoas, servos do Deus Altíssimo, pessoas que acreditam na palavra, que vivem a palavra, que professam a fé em Cristo Jesus? Será que existem outras pessoas que também têm esse mesmo sentimento? Que também estão nessas mesmas condições, que estão definhando, que estão adoecendo, que estão emocionalmente debilitadas, porque guardam ressentimentos, mágoas e não desejam mudar a situação. E ficam nessa situação porque não querem resolver. E os meus ouvidos se abriram para histórias semelhantes. E todo lugar que eu ia, e todo lugar que eu viajava, então eu comecei a ouvir. As pessoas me procuravam para contar relatos extremamente semelhantes a esse. E eu fiquei muito impressionada. Meu esposo é pastor. E nós fomos fazer uma visita. Ele me pediu, você pode ir comigo? Tem uma senhora da igreja, não frequenta mais a igreja, está velhinha, está muito mal. Dizem que está com depressão, você pode ir junto, está morando sozinha. E eu fui com ele. E quando chegamos à casa toda escura, uma casa pequena,
um cômodo muito pequeno, quarto e sala. E ali estava uma senhora deitada na cama, magrinha, tudo escuro. Eu comecei a abrir as janelas e ela falava assim, fecha, fecha. Falei, precisa entrar a luz, está úmido, está mal cheiroso, precisamos entrar a luz aqui. E ela falava, eu não quero luz, fecha isso. E ela começou a contar a história, uma história de ressentimento, uma história de mágoa, uma história de dor. E eu disse para ela, nós precisamos resolver isso hoje. Diga quem é essa pessoa que eu vou lá buscar. Diga quem é ela, eu vou em busca dela e nós vamos resolver. Vá, diga, onde está essa pessoa? E ela falou, não posso. Ela resistia. Finalmente ela disse, não tem jeito mais. E eu falei, tudo tem jeito. Diga quem é a pessoa, vamos resolver. E ela disse, irmã, faz mais de 10 anos que essa pessoa já faleceu, não tem jeito mais. Fiquei impressionada, guardando ressentimentos e mágoas de uma pessoa que nem existia mais. E eu pensei, o Senhor tem que ter falado alguma coisa a respeito disso. Tem que ter uma mensagem a respeito disso, porque não é possível tantas pessoas, servos do Deus Altíssimo, sofrendo com relação a dores, ressentimentos e mágoas. Comecei a abrir a palavra de Deus e procurar. O Senhor tem que ter deixado um recado, Ele tem que ter falado. Foi Ele que fez a mim e a você. E cada vez que tem alguma coisa que acontecerá, Ele já prevê isso. Ele já diz como a gente tem que proceder. E comecei a folhear e me deparei com o texto base de hoje, que foi lido aqui na igreja. Você conhece, sabe de qual essa passagem bíblica? Está em Efésios, no capítulo 4, versículo 26 e 27. Desde pequena eu decorei isso aqui. Eu sei exatamente o que diz a palavra de Deus e sempre soube, você também sabe. E diz lá em Efésios 4, versículo 26. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Até aí eu sabia de qual. O que eu nunca tinha prestado atenção era o versículo 27. E nem deis lugar ao diabo. Esse verso é muito claro. A palavra de Deus diz, irai-vos, e eu fico muito feliz. Eu sou nordestina e sei que essa igreja tem muito nordestino. E nordestina é facinho pegar fogo. Triscou, pegou. Então eu fico feliz que o Senhor tenha dado essa brecha aqui. Irai-vos, uau, Ele conhecia os nordestinos. A gente para ficar nervoso é pouca coisa, né? E Ele diz, irai-vos, olha que coisa boa, a gente pode ficar com raiva, pode ficar bravo, pode ficar irado. Pode, ele está dizendo aqui que pode. O problema não é esse, o problema é que o verso continua. E ele fala, irai-vos, mas não pequeis. Aí como é que funciona essas duas coisas assim? Irai-vos pode, mas não pode pecar. Daí já quebra as pernas da gente, porque quando a gente está irado e nervoso, é só o que a gente quer. Resolver do nosso jeito. É a única hora que a gente deseja em dobro para o outro. Com generosidade, abundantemente, um troco. Pecadores, seres humanos, pecadores. E ele diz, irai-vos, mas não pequeis. Ele dá a regra do jogo para facilitar. Ele fala, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Eu vou traduzir para a linguagem de hoje. Não vai para a cama sem resolver o que aconteceu durante o dia. Dilene, aí você pegou pesado, é difícil demais. Como é que eu não vou dormir sem resolver? Às vezes o negócio é meio grave, não dá para resolver na hora. O Senhor podia ter mudado esse negócio aqui, falado assim. Se fosse isso, vamos lá. Ele devia ter escrito, irai-vos e não pequeis. Não se ponha, se o problema for com o marido, não se ponha 3 pôr do sóis. Ele podia dar uma aliviada, porque afinal de contas, às vezes é difícil, alguns maridos é difícil. Bom, se o problema for com a sogra, 30 pôr do sóis. É um pouco mais complicado. Não há nenhum tipo de adendo aqui. Não se ponha o sol. E eu já cheguei alguns dias aqui e eu vi, ninguém me contou, o sol se põe todo dia. Igualzinho lá onde eu moro. Igual. Todo dia tem pôr do sol. Todo dia o sol se põe. Então é todo dia que o Senhor está falando. O Senhor não está brincadeira, não. Ele não põe com pressa quente. Nós, seres humanos, é que gostamos de ajeitar.
Quando a gente não dá conta, a gente começa a arrumar para ficar de um jeito que a gente consiga administrar. Mas o Senhor está dizendo, não se ponha o sol, não vá para a cama sem resolver todos os ressentimentos, todas as mágoas e todas as dores. Não importa se é com o marido, com a sogra, com o pastor, com o irmão, com o vizinho, com o patrão, não importa, ele não define. É para ir para a cama com tudo resolvido. Não importa o tamanho do problema, porque ele conhece você, é criatura, você é criatura. Ele conhece, ele é criador. Ele sabe que quando você deixa uma coisinha guardada ali para não resolver outro dia, porque você foi ficando aborrecido, você não resolve direito e aí no outro dia fica por isso mesmo, ou passa por cima e aquilo vai ficando ali, guardado. E aí entra o versículo 27, quando ele diz, se você vai para a cama e não resolve, não dê lugar ao diabo. Então, se você não resolve, você está dando lugar? Pronto. Tem alguém que está administrando a sua vida. E eu não estou jogando pesado, não. Eu simplesmente estou lendo o que o Senhor está dizendo. E é isso que Ele está dizendo. Quando você vai para cá e fala, não, depois eu resolvo. Não estou a fim de resolver. Você permite que o inimigo das trevas esteja ao seu lado durante a noite inteira. Oh, meus queridos, isso é grave. Isso não é brincadeira. O Senhor está dizendo, e é impossível servir a Deus e servir ao inimigo. Se você não está servindo a Deus, você já decidiu que lado você está. Tem coisas na vida que a gente não pode... Não, mas eu estou mais ou menos dentro da igreja. Não existe isso. Ou você está dentro, ou você está fora. Ou você está com Cristo, ou não está. Eu não posso dizer para você hoje, nessa manhã, gente, é que eu sou mais ou menos honesta. É o tipo de coisa que ou eu sou, ou eu não sou. Não tem como eu dizer para vocês, acontece que eu estou mais ou menos grávida. Isso não existe. Ou eu estou grávida, ou eu não estou. Então, a gente às vezes fala assim, não, isso a questão está mais ou menos resolvida, ou mais ou menos perdoei. Não existe. Ou você resolve, ou você deixa que o inimigo tome conta. É isso que está dizendo a palavra. É assim duro mesmo. É assim difícil mesmo. É desse jeitinho que ele está falando. Ou você está com Cristo e toma a sua decisão, ou você está nas trevas. Porque não há comunhão dessas duas coisas. Não tem como se manter em escuridão se você acende a luz. E não tem como, depois que apaga a luz, as trevas entram, brilhar alguma coisa. Então você precisa definir o lado. Quando eu li isso, eu falei, Senhor, entendi. Não dá para servir a Deus e ao inimigo ao mesmo tempo. Não dá. Espiritualmente está aqui. Se eu não perdoo, se eu guardo ressentimento, se eu guardo mágoa, eu já escolhi o lado que eu estou. E não importa de quem é a mágoa. Não importa se é pai, mãe, filho, ou se estou magoado comigo mesmo, porque tem coisas que eu não perdoei na minha vida. Não importa, aí está a regra. Agora, será que emocionalmente tem algum prejuízo guardar ressentimentos e mágoas? Será que psiquicamente isso afeta a nossa vida emocional, nossos relacionamentos? E eu comecei a ler e a estudar um pouquinho e descobri que a mágoa é uma doença emocional degenerativa. O que é uma doença degenerativa? É uma doença que leva à morte. Ah, todo mundo vai morrer, Edilene. Não fica assustando, não. Para com isso. Todo mundo está na fila aí. A gente um dia vai morrer. Ninguém vai ficar aqui para sempre. Mas quem tem uma doença degenerativa já está com os dias contados. A medicina está super avançada. Existem muitas medicações que ajudam, mas não resolvem. Não resolvem. Exatamente assim a mágoa. Quando você guarda um ressentimento, uma mágoa, você começa a desenvolver o primeiro estágio, que é o estágio o primeiro estágio do enfraquecimento físico, mental e espiritual. Você começa a enfraquecer física, mental e espiritualmente. Você começa a enfraquecer espiritualmente, sabe como? Você já não vem mais à igreja em todas as reuniões, você só vem no sábado. E só chega já no finalmente. Porque ficar escutando aquela coisa, escola sabatina, é uma coisa tão antiga. Fica lá aquele monte de gente falando, eu não gosto. E você começa a dar nome às coisas, a dizer os motivos, tentar buscar razões para livrar você de entender que você está enfraquecendo espiritualmente. Bíblia, estudo da Bíblia durante a semana, nem pensar. Aliás, a Bíblia vem para a igreja aqui, quando não vem no iPad ou no celular, e volta no mesmo jeitinho que veio. Você nem abre. Vai perdendo espiritualmente a relação com o eterno.
Há um enfraquecimento físico também. Tudo aquilo que você antes curtia fazer, olha, vai ter uma caminhada, vai ter um passeio, vai ter um acampamento do Ministério da Mulher, vai ter um encontro de homens hoje à tarde, às 15 horas. Você fala, eu não gosto desse negócio, eu não tenho energia para isso, eu trabalho a semana toda. Cansei. Sua energia física vai sendo minada. E você pensa que é porque está trabalhando muito. É porque você está enfraquecendo fisicamente. As energias são minadas quando você guarda mágoa, quando você guarda rancor, quando você guarda ressentimento. Não é o trabalho que te suga energia. É sentimentos negativos guardados no coração que vai sugar a tua energia. Você enfraquece também emocionalmente. Chega uma pessoa diferente na igreja e alguém te procura e fala, vamos acolher fulano, está chegando, está precisando de ajuda. Se você quiser dinheiro eu dou, mas não pede nada mais do que isso, que eu não gosto de me envolver. Porque, gente, é muito terrível. A gente ajuda, a gente estende a mão, depois leva na cabeça. Já sofri demais. Não me envolve. Se quiser dinheiro, eu dou. Enfraquecimento emocional também. Não quero envolvimento, não quero me misturar, eu não quero estar presente. Se parasse aí com a ajuda de Deus e poder do Espírito Santo, haveria cura. Pode acreditar. Acontece que é degenerativo e não para nesse momento. Ela evolui e vai do enfraquecimento para a paralisia física, mental e espiritual. Paralisou espiritualmente, já não vai mais à igreja. Não vai, eu assisto pela internet. Tá lá, é a mesma coisa. Ou melhor, eu pego a Novo Tempo aqui, que tem pregador muito melhor, às vezes, tá aí, pastor, fera, tal. Assisto aqui, estou na minha casa, conforto. Não passo frio, não passo sede, estou aqui. A Novo Tempo é muito boa, mas não foi criado para isso. Não foi criado para que os da igreja não frequentem, não estejam juntos. A paralisia espiritual parou, não frequenta mais, não vai à casa de Deus, não se encontra, não tem comunhão mais. A paralisia física só vai para o trabalho, de casa para trabalho para casa, nada mais, não tem energia para nada mais. Ainda vai para o trabalho porque precisa comer. Paralisia emocional, lá o problema era com os de fora. Na paralisia emocional, o problema, a dificuldade começa a ser dentro de casa. Marido fala uma coisa, a mulher não consegue entender, eles não conseguem se entender mais, não conseguem entender pai e filho. Os conflitos começam a acontecer dentro da família. Se parasse aí com a ajuda de Deus, o poder do Espírito Santo, certamente poderia haver cura. O problema é que evolui, porque é degenerativo. E ela começa a marchar para um terceiro momento da vida. Enfraquecimento, paralisia, e ela chega no terceiro momento grave, que é a atrofia. Atrofia física, mental e espiritual. Atrofia espiritual. Já não ia à igreja. Agora finalmente recebe uma visita em casa. Alguém sentiu falta. E chega em casa e fala, nossa, a gente está sentindo a sua falta, faz tempo que você não vai à igreja, seu lugar está reservado, Deus espera você. Deus? Quem é Deus? Se Deus existisse mesmo, eu não estava vivendo desse jeito que eu estou vivendo. A perda da fé. É atrofia, você perde aquilo que um dia você teve. Quando você engessa um braço e que tira o gesso, o braço está fininho, perdeu sua habilidade, você precisa exercitá-lo muito para voltar os movimentos. Na atrofia espiritual, perda da fé, perda da crença, você já não acha que é possível mais que aconteça nada. Você perde a fé e a esperança no nosso Senhor Jesus Cristo. Atrofia emocional, você agora nem trabalhar mais você consegue, os conflitos são intensos com você. Lá era com os outros, na paralisia era com os de casa, e agora você não aguenta você mesmo. Então você precisa de medicação para dormir, de medicação para acordar, de medicação para viver, porque você não dá conta mais de administrar seus próprios pensamentos e as suas emoções, porque você já está no processo de paralisia emocional, paralisia física. Uma época trabalhamos, meu esposo e eu, no interior de Minas Gerais. Cidade pequena, sabe? Cidade do interior que todo mundo conhece, todo mundo, no Brasil. Todo mundo sabe da vida de todo mundo, quem é quem. Bem na praça central da cidade tem aquela igreja católica, onde tudo acontece em volta da praça. Cidadezinha pequenininha. E ali havia uma única escola particular. Nosso filho era pequeno e logo matriculamos ele ali. Não era escola adventista. O resto tudo escola municipal e estadual. Uma diretora, uma mulher muito gentil, catecista,
cuidava da catequese na Igreja Católica mais forte da cidade, embora a Igreja Adventista fosse bem grande, mas não se comparava à membresia da Igreja Católica. E fizemos uma boa amizade. Ela precisava de palestra, eu ia lá, ajudava e tal. Um dia ela me ligou, Dilene, preciso de você. Pois não, professora. Quer palestra? Não. Eu não estou bem. Ontem eu fiz um passeio com os meus professores e eu caí. E desde então eu não consigo mais me firmar nas minhas pernas. O médico, já estou me tratando faz um tempo, mas eu venho ignorando o que ele fala. Mas eu agora estou assustada, porque desde ontem eu não consigo caminhar. Você não pode vir à minha casa. Eu preciso de ajuda. Eu falei, eu não costumo atender a domicílio, mas nessas condições, ela falou, não consigo andar. Eu falei, ok, eu vou à sua casa. Final do dia, passei lá. Saí do consultório, já fui direto na casa dela. Ela realmente estava de cama. Conversamos um pouco e ela começou a me contar de um casamento de mais de 36 anos, com muitas mágoas, ressentimentos, muita coisa não resolvida, muita coisa não dita, não verbalizada, muita tristeza, chorou muito. Depois de mais de 1 hora, eu falei para ela, olha, geralmente atendo 1 vez por semana, mas eu vou voltar aqui na quarta-feira, porque você precisa andar. E pela graça de Deus, você vai conseguir andar. Eu preciso que o seu marido também participe da terapia. Não agora, o balde está cheio demais, vamos dar uma esvaziada primeiro no balde, mas depois a gente precisa fazer uma terapia de casal, porque algumas coisas vão precisar se ajustar. Você acha que ele vai concordar? Sim, ele vai concordar. Ok, eu volto na quarta-feira para poder ver você de novo. Me despedi e fui embora. Quarta-feira, quando eu voltei, ela que abriu a porta com uma bengala, arrastando os pés, eu olhei para ela e falei, graças a Deus você já está em pé. Falei que você vai conseguir andar e vai ser mais rápido do que você imagina. Nos assentamos na sala, conversamos por mais de 1 hora, ela chorou, desabafou bastante. E aí então eu levantei, me despedi e falei, semana que vem, pela graça de Deus, você vai ao consultório. Eu não venho mais aqui, porque você vai estar andando. Me despedi e comecei a sair. E quando eu comecei a sair, o Espírito Santo disse assim, Dilene, volta e ora. Eu falei, Senhor, não é uma visita missionária, não. Estava trabalhando. Continuei saindo. Eu sou meio resistente. Aí o Espírito Santo falou, estou falando para você voltar e orar. Eu falei, Senhor, ela me pagou. Como é que eu vou orar no final? Ela vai ficar pensando o quê de mim? E continuei saindo. E o Espírito Santo disse, estou falando para você voltar. Bora, volta. Então eu dei a meia volta e olhei para ela. Ela estava paradinha, em pé na porta. E eu ainda estava indo em direção ao portão. Eu parei, olhei para ela, fiquei muito sem graça. E ela ficou esperando, como se eu fosse dizer alguma coisa. E eu não conseguia falar. Porque não parece, mas eu sou muito tímida. E eu fiquei assim. É verdade. Eu fiquei naquela coisa, olhei para ela, eu falei, é que eu queria... eu posso orar? Ela olhou para mim e falou, eu estava esperando isso. Eu falei, obrigada, Senhor. Eu voltei rapidinho. Ela ficou sentada na sala, eu falei, você senta e eu me ajoelho. Ajoelhei do lado dela e comecei a orar. Eu não sei explicar para vocês o que aconteceu, mas enquanto eu orava, eu tinha a nítida sensação de que estava acontecendo alguma coisa. Como se ela estivesse passando mal. Um sentimento. E eu comecei a abreviar minha oração, mas o sentimento crescia dentro de mim. Então, mesmo em oração, eu abri um olho e olhei rápido para ela. Ela estava com os 2 olhos fechados, as mãos postas, os olhos cerrados. E eu falei, será que ela está passando mal? Abreviei a oração, acabei, abri logo os olhos e olhei para ela. Ela demorou um pouco a abrir os olhos, foi abrindo lentamente, olhou para mim e falou, Dilene, você acredita em visões? Acreditar, eu acredito em visões, sim. E ela olhou para mim bem nos meus olhos e disse, você acredita em revelação? Acredito. Claro que eu acredito. Ela disse, então me ajuda. Enquanto você orava, eu vi. Eu vi. Eu ia na frente. Eu ia caminhando à frente. E vi uma multidão. A cidade inteira vinha atrás de mim. O que isso significa? Não sei. Eu não sei, falei para ela, mas eu sei uma coisa. Eu sei que se isso for importante, se isso tiver muito significado, Deus vai dar a revelação completa a você. Porque Deus não traz nada para os seus filhos sem esclarecer. Fique tranquila.
Se isso for importante, Deus vai resolver para você. E olhei para ela e disse, semana que vem você vai ao consultório, porque você já estará bem, em nome de Jesus. Me despedi e fui embora. Sexta-feira eu senti uma vontade incrível. Esqueci de um detalhe importante. Quando eu estou saindo, que eu olhei em cima do livro, estava uma Bíblia. Mas era um livro grosso, eu empurrei com o dedo o livro. E ali estava a Bíblia, e ali estava um livro grosso, muito conhecido. Quando ela olhou para mim, ela falou, é da sua igreja. Eu falei, eu sei, você já leu? Sim, todinho. E aí eu perguntei, e daí? Porque é impossível ler aquele livro e ficar do mesmo jeito. Que livro que era? O Grande Conflito. E ela olhou para mim e disse, eu sou adventista do 7º dia. Eu fiquei olhando. Meu marido era pastor da igreja adventista, eu nunca vi ela na igreja. Sabia que ela era catecista, como é que ela era da adventista do 7º dia? E eu disse, é mesmo? Ela falou, eu guardo o sábado. De pôr do sol a pôr do sol. Realmente, a escola dela não tinha aulas no sábado, todas as outras tinham. E eu disse, mas que bom. Ela falou, eu mudei a catequese. Mudou? Eu agora ensino os meus meninos a irem até Deus através de Jesus, e não através de Maria. E o padre? Eu não contei para ele. Bom. Ele não sabe, tá certo. Me despedi e fui embora. Na sexta-feira eu senti uma vontade incrível de ir lá fazer o pôr do sol. Ela era adventista, guardava de pôr do sol a pôr do sol. Pensei, eu podia ir lá. Mas eu sou meio sem graça, assim, meio tímida. Eu falei, como é que eu vou chegar lá assim e falar isso? Não sei. Então eu pensei, meu marido, ele é o cara. Ele entra e sai em qualquer lugar. Então é com ele que eu vou. Falei para ele, amor, eu preciso fazer o pôr do sol na casa de uma pessoa. Você vai comigo? Claro. E já começou a juntar literatura. Eu falei, eu vou primeiro, vou avisar. Calma. Sexta-feira eu comecei a ligar durante o dia, não consegui falar com ela. Quando foi já pertinho do pôr do sol, o esposo atendeu. E ele me disse, a senhora não sabe o que aconteceu? Eu falei, não. Ele falou, ela passou muito mal essa madrugada e ela foi levada para a cidade mais perto, que tem mais recursos, 90 quilômetros. Eu falei, puxa, recebe visita? Sim. Ok, se ela estiver lá segunda-feira, então eu vou até lá visitá-la. Final de semana é muito cheio para a família ministerial, muito difícil sair. Quando foi no sábado à tarde, depois do JA, cruzou na calçada de lá o coordenador pedagógico do colégio dela. Eu chamei ele atravessou a calçada e eu disse, como vai a professora? A senhora não soube? Soube, sim. Ela está internada. Não, essa madrugada ela teve uma pior, entrou em coma. Puxa vida, foi levada para a capital, 490 quilômetros longe de onde estamos. Eu pensei, agora só posso orar. O tempo passou, 3 meses se passaram, era uma quarta-feira de manhã. Uma quarta-feira de manhã, quando recebemos a notícia de que ela não resistiu, depois de 3 meses em coma, ela faleceu. Naquele dia, quarta-feira pela manhã, quando eu abri as janelas, a minha casa era bem na entrada da cidade. Abri a janela do meu quarto para entrar o sol, ainda bem cedo de manhã. Eu vi um carro fúnebre na frente e uma multidão acompanhava. Imediatamente eu lembrei da visão que ela havia tido naquele dia em que conversávamos. Por curiosidade, fui atrás do médico e eu disse, doutor, qual foi a causa da morte? Ele disse, Dilene, é preciso escrever alguma coisa no atestado de óbito. Foi colocado lá, parada cardiorrespiratória. Mas eu já acompanhava ela há muito tempo e eu vou te dizer, sem medo de errar, causa da morte por questões emocionais. Você deve estar sentado descrente do que eu estou falando e pensando, impossível, ninguém vai morrer disso, gente. Mente, caráter e personalidade, página 494, desgosto, descontentamento, remorso, sentimento de culpa. Todos tendem a consumir as forças vitais, convidar à decadência e levar à morte. O Senhor está alertando, meus queridos. O Senhor conhece você. Foi Ele que fez a máquina. Ele conhece perfeitamente o funcionamento. E Ele diz, não deixa o sol se pôr. Resolve os conflitos. Resolve os ressentimentos. Porque a máquina não aguenta. Resolve tudo. Porque se você guarda, se você leva, se você vai carregando esse peso, um dia as suas energias são minadas. Acaba a força. Acaba tudo aquilo, a sua energia positiva, energia de vida. E você acaba por morrer. O Senhor sabe o que está dizendo, mas nós ignoramos. Ele sabe tanto que Ele diz assim, se você leva uma oferta perante o altar do Senhor, e você tiver alguma coisa contra o teu irmão, deixa a oferta ali, e vai resolver primeiro com o teu irmão, porque se você der essa oferta, ela será abominável.
acha que o Senhor está brincando. Acha que Ele está de brincadeira, dizendo assim, não, isso aí não é muito grave não, fica tranquilo, resolve quando der. Resolve quando você achar que está bom, sabe? Quando você realmente esqueceu o que aconteceu, porque perdoar não é esquecer. Põe isso na sua cabeça. Você às vezes fala, Dilene, eu não consigo, sabe? Eu até acho que perdoei, mas quando eu vejo fulano eu me lembro. Claro, você tem uma coisa chamada memória. Graças a Deus você tem, porque se não tem já vem uma doença em cima disso. Você tem memória, e memória faz a gente não esquecer as coisas. Imagine, eu trabalho com a minha memória, os dados, as histórias dos meus pacientes, todas aqui dentro. E se eu tenho que esquecer de uma coisa, e como que faz isso? Então, perdoar não é esquecer. Perdoar é uma decisão. Perdoar não é sentimento. Eu não tenho vontade de perdoar, porque fulano pisou legal. Não sinto vontade de perdoar. Você não sentirá vontade de perdoar. Não existe vontade em nós, seres pecaminosos, vontade de perdoar. Nós somos máquinas de fazer pecados. Nós somos falhos. Nossa natureza é pecaminosa. Então, naturalmente, não vai surgir em nós o desejo de resolver coisas assim. Pelo contrário, a gente quer arregaçar as mangas e dizer assim, quanto eu posso devolver? Pisou, doeu, agora eu piso de novo em você. Essa é a natureza. Então, como eu vou perdoar, Dilene? Quem faz esse trabalho é o Espírito Santo de Deus. É Ele. É Ele, você só precisa dizer uma coisa a Ele. Eu não quero, eu não gosto, eu não sinto vontade. Mas em nome de Jesus, eu vou perdoar. A decisão é sua. É você quem decide. E quando você decide, é a sua autorização para o Espírito Santo. Ele vem de lá. E ele não toca com a varinha mágica, você assim, plim, e perdoei. Que maravilha. Não é assim que funciona também. É processo. É consciência, é razão. Você bota na cabeça, eu perdoei. Aí o coração fala assim, olha lá fulano, está lá na reunião de novo. Eu já perdoei, quer parar? Eu já perdoei, já resolvi esse negócio. Por que eu estou pensando nisso agora? Você disciplina seus pensamentos. Você disciplina a mente. Porque você deixa os pensamentos correrem solto. A sua memória traz fatos negativos para você, lembrando toda hora, perdoa não. Olha, fulano não merece. Olha o que ele fez com você. Se você for para lá, vai fazer de novo. Vai te incomodar mais uma vez. Quem garante que nunca mais vai fazer? Aquilo fica perturbando você emocionalmente. E para cortar esse pensamento, você tem que devolvê-lo para o Espírito Santo de Deus. É assim que funciona. Não é você, é Ele. Porque você não é capaz de fazer isso sem Ele. Não é. Você não tem condições de fazer isso sem Ele. É Ele que vai fazer o querer e o efetuar na sua vida. Mas eu não consigo esquecer. Eu vou dizer para você, eu tinha 5 anos, o meu pai foi à oficina buscar o carro. E eu pedi para ele, pai, deixa eu ir junto. E ele falou, vamos. Eu tinha 5 aninhos. Eu falei, mas eu quero ir de velocípede. Velocípede é o triciclo, né? Não tem freio. E eu tinha um incrível, todo vermelhinho com a selinha branca, tinha aqueles negocinhos no guidão assim. Eu amava aquele brinquedo. E então eu comecei a pedalar rápido para acompanhar as passadas do meu pai, 2 quadras pertinho da minha casa. Tinha uma ladeirinha que entrava na oficina, e eu entrei ali, montada no meu velocípede. Quando chegou no início da ladeirinha, eu pensei comigo, agora eu dou um impulso, o vento no meu cabelo, vai ser muito bom. Segurei firme o velocípede com as perninhas, eu dei o impulso para que o velocípede pudesse pegar a velocidade na descida. E ele pegou. E entrei com tudo. Quando eu observei lá no fundo da oficina, aquelas latas de óleo para carro abertas, várias assim. Eu só tinha 5 anos, mas quando eu olhei para aquilo, eu pensei, se eu bater lá, eu vou me machucar. Então eu coloquei os 2 pés no chão na tentativa de frear o velocípede. E aí o meu pé enganchou no pedal do velocípede. E o velocípede se desequilibrou comigo e eu fui arremessada justamente sobre as latas. Quando me levantei, que olhei para o meu braço, havia um corte grande aqui, o sangue espalhado no meu braço. Eu comecei a gritar. Gritava, meu pai me pegou no colo. Eu tenho essa memória gravada na minha cabeça. A dor era cortante como fogo que ardia e queimava. Meu pai com um amigo nos braços, correndo 2 quadras de volta para casa. E eu gritava desesperadamente nos braços dele. E eu poderia, minha roupa é comprida hoje, mas poderia mostrar para vocês a cicatriz que está aqui ainda no meu braço.
Muitos anos depois, mais de 40 anos, a cicatriz está aqui. Eu conto a história para você. Eu lembro do rosto do meu pai. Lembro do meu velocípede capotado. Lembro dos meus gritos. Eu lembro de tudo como se estivesse acontecendo hoje. A cicatriz está aqui ainda. A única diferença daquele dia para hoje é que hoje eu toco e ela não dói mais. Isso é perdoar. Você lembra, você sabe o que aconteceu, mas você não sente? Não sente dor. E esse é um trabalho realizado pelo Espírito Santo de Deus. Você só precisa crer e se colocar. Queridos, isso é grave e seríssimo, porque se você não se põe a perdoar as outras pessoas, você impossibilita Deus de perdoar você. Porque Ele diz, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Ah, Dilene, mas deixa eu te falar uma coisa, sabe? Eu não tenho nada contra ninguém. Ah, não tenho não. Sou uma pessoa muito tranquila, muito de boa. Agora, fulano não vai muito com a minha cara. Ele não gosta muito de mim, mas eu não tenho nada contra ele não. O Senhor também dá um recadinho para você. Ele diz, sabe o quê? Ele conhece tanto a gente, né? Se o teu irmão tem alguma coisa contra você, senta e espera ele vir. O que tem que acontecer? Vai você então e fala com ele, já que ele tem e você não tem nada. Porque a gente gosta de dizer que o outro é que tem, então o outro que tem que resolver, eu estou numa boa. Né? Não é assim que funciona, o Senhor conhece e Ele quer a libertação. Porque é um aprisionamento que você oferece a você mesmo quando você não perdoa, quando você carrega a mágoa, quando você carrega o ressentimento. Eu estava fazendo uma semana de oração de família e eu preguei sobre esse sermão no sábado. Quinta-feira de noite, quando terminei o sermão da noite, um senhor passou e falou assim, posso falar com você um minutinho? Claro. Ele aguardou todo mundo passar e ele disse, Dilene, sábado, quando você falou sobre o perdão, eu tenho um problema com o meu cunhado. Casado com a minha irmã, a gente não se fala, a gente não frequenta o mesmo lugar há mais de 15 anos. Se tem uma festa de família e ele avisa que vai, todo mundo já sabe que eu não irei. E se eu me adiantar e avisar que vou, então todos sabem que ele não irá. A gente não fica no mesmo ambiente juntos. Quando você falou sábado sobre isso, eu pensei, eu quero a salvação. Eu quero a resolução, eu quero resolver isso. Eu vou resolver hoje. E ele disse, eu peguei minha família, pus no carro, levei para casa e falei, eu não vou almoçar enquanto não resolver. Meu cunhado mora 2 horas de distância daqui de onde estou. Mas isso não importava. Entrei no carro, liguei a música, deixei a família e fui cantando e louvando a Deus às 2 horas. Eu batia no volante e dizia, hoje é o dia da minha libertação. Hoje eu serei livre finalmente. Vou resolver. Vamos parar com essa história, eu quero o céu, eu quero ver o Senhor Jesus Cristo. Cheguei na casa da minha irmã, ela mora num sobrado, toquei a campainha, quando ela botou a cabeça lá em cima, que me viu, ela ficou branca. E eu disse, desce, desce, abre a porta, eu estava animado. Era cura, era isso que eu estava esperando. E ela desceu, abriu a porta. E quando ela abriu a porta, eu disse, chama lá teu marido, eu preciso conversar com ele, eu vim resolver. E ela disse, você tem... chama ele, chama ele. Eu estava animadíssimo, Deus ia fazer um milagre. Ela foi para lá, demorou um pouco, voltou e disse assim, ele está ficando nervoso com a sua presença aqui, ele pediu para você ir embora. Não, você não entendeu. Eu nem almocei, eu viajei 2 horas, eu ouvi uma mensagem hoje, eu preciso resolver a minha vida. Eu quero me encontrar com Cristo, eu quero zerar os ressentimentos. Vai lá, explica para ele, fala para ele vir. Porque eu preciso resolver. Eu não vou voltar para casa assim. Não, vai lá. Mano, a gente já tem tanto... Vai lá, chama ele, vai lá. E ela foi. E ele disse, irmã Dilene, demorou um pouquinho, ela voltou. Ela voltou, olhou para mim e disse, mano, a gente já tem tanto problema. Já está tão difícil essa história. Ele está nervosíssimo em saber que você está na casa dele. Vai embora. Ele pediu para você ir embora. Ai, mãe, eu entrei no carro. Agora sem música, dirigi 2 horas voltando e chorando. Por que, Senhor? Por quê? Eu vim aqui para resolver. Nós estamos sofrendo há mais de 15 anos, eu decidi, eu não vim para brigar, eu não vim para trazer problemas, eu vim para resolver, porque ele não me recebeu. Voltei para casa amargurado, irmã, triste. Hoje de madrugada, estávamos deitados ainda, a campainha da minha casa tocou. Desci de pijama,
Minha esposa, meus filhos, todos fomos à porta, assustados. Uma hora dessa só pode ser uma notícia ruim. Quando abriu a porta, a minha irmã entrou, os filhos entraram e então meu cunhado entrou. Olhou para mim e disse: sábado, quando você foi à minha casa, eu queria descer. Eu queria descer, mas alguma coisa me segurou lá em cima e não me permitiu descer. É por isso que eu estou aqui agora. Porque eu também quero libertação. Eu também quero paz na minha vida. E ele disse: irmã, naquela hora, nós dois homens de cabelos brancos, grisalhos, nos abraçamos e caímos de joelho como duas crianças, chorávamos e soluçávamos na sala da minha casa. Nossa esposa e filhos nos abraçaram, vieram ao redor de nós. Só então eu compreendi por que não podia ter sido no sábado essa cura. Porque há mais de 15 anos minha família presenciava nosso desentendimento, nosso conflito. E se fosse no sábado, os nossos filhos não assistiriam ao milagre. E agora, naquele amanhecer, os nossos filhos estavam ali ao redor de nós. Nossas esposas ao redor de nós, todos presenciando o grande milagre da libertação, a cura de nossas vidas. Queridos, que milagre quando você resolve seus ressentimentos. Sabe que quando o sofrimento tem hora marcada para acabar, a gente tem mais força, a gente tem mais garra. Fiz uma viagem com a minha família uma vez para ficar 8 dias somente de férias. E aí, quando chegamos, um dia depois a minha filha ficou muito doente, precisou ser internada, teve desidratação, diarreia, vômito, foi muito difícil. Ela foi internada pequenininha, tinha 4 anos, nem a veia conseguiam pegar dela. Foi uma situação tenebrosa, estávamos numa cidade diferente, nenhum parente por perto. Foi então, queridos, que o médico passou e disse: olha, ela vai ficar 4 dias aqui hospitalizada. Ok, 4 dias, 4 dias, prazo de validade, vai acabar o sofrimento em 4 dias. E cada dia eu chegava para ela, pequenininha, ali em cima da cama, eu olhava e falava: filhinha, faltam 3. Filhinha, agora só faltam 2 dias. Filha, é só mais um dia. Força, filha. Filha, é hoje. Hoje a gente sai. Meus amados, quando o sofrimento tem data de validade, tem prazo para acabar, quando você já sabe quando vai terminar, você tem garra, você tem força, você tem energia para vencer. Eu tenho uma boa notícia para você nessa manhã. O seu sofrimento tem data marcada para terminar. Tem. Lá em cima eles já sabem o dia e a hora. Eles já sabem quando isso vai finalizar. Você não sabe quando termina. Você realmente não sabe, mas o Senhor já sabe quando vai finalizar. Você só precisa crer. Você só precisa acreditar que vai realmente acabar. E não vale a pena trocar o céu por causa de uma picuinha. Não vale. Não vale a pena trocar o céu porque alguém olhou feio para você. Não vale a pena trocar o céu porque o teu marido, tua esposa parece não te compreender. Não vale a pena trocar o céu porque alguém da igreja parece que não gosta de você e falou mal de você. Não importa qual seja a dificuldade, não importa qual seja o ressentimento. Você precisa entender que nada vale a pena ficar para trás em relação à eternidade. É o resto da vida ao lado do nosso Deus. Você não pode trocar isso por nada, porque nada compensa. Nada compensa a eternidade do lado do Todo-Poderoso, do lado do Eterno. Meus queridos, eu não posso finalizar o dia de hoje sem perguntar se existe alguém que deseja uma oração especial para resolver algum conflito, alguma dificuldade. Às vezes você não tem ninguém para procurar, mas às vezes essa busca é com você mesma. Talvez você tenha feito algo no passado ou ainda falta e você precisa de perdão. Você precisa perdoar a si mesmo. Eu não sei o que você precisa fazer. Se perdoar a si mesmo, se perdoar a outra pessoa. Eu não sei se você precisa perdoar a alguém que nem existe mais. Eu não sei, você não tem que buscar essa pessoa para descobrir quem está certo, quem está errado. Não é isso que se trata agora, porque isso não importa. O que importa é o céu. E olha, eu escuto passos de um Deus que vem se aproximando a cada dia. Não sabemos o dia nem a hora, mas Ele já sabe. Precisamos estar prontos. Precisamos estar a postos para qualquer dia e qualquer hora. Podermos ser arrebatados juntamente com Ele nos ares. Podemos encontrar com o nosso Salvador. Existe alguém que precisa resolver. Existe alguém que precisa ir em busca de alguém. E vai fazer isso urgente. Eu gostaria de orar por você. Amém. Deus seja louvado. Eu quero convidar você para vir aqui à frente e receber essa oração.
Amém? É necessário coragem. Às vezes a gente fala, não, aqui onde eu estou está bom. Aqui onde eu estou está suficiente. Mas você precisa ter coragem, sair de onde vem, de onde você está e dizer, eu vou resolver em nome de Jesus. Não é você quem resolve, porque você não tem poder para isso. Mas é o Eterno, é o Todo-Poderoso. É Ele que vai te dar força. Chega pertinho de mim. Pode vir aqui pertinho, nós vamos orar, nós vamos clamar ao Salvador. E eu quero dizer para você que jamais a sua vida será a mesma. Porque o eterno Deus Todo-Poderoso, quando toca uma vida, Ele transforma para valer. Venham pertinho. Podem chegar aqui, eu acho que não é proibido subir aqui pertinho. Não é proibido, pode vir pertinho. Aqui representa o altar do Senhor. O Senhor está em todos os lugares, é verdade. Mas aqui pertinho nós vamos buscá-lo em prece, em oração, em clamor. E Ele vai atender, porque Ele tem desejo profundo de atender os seus queridos. E vocês vão experimentar uma coisa impressionante, que é a libertação da alma. Sabe, a libertação é sua, não é de quem fez o que fez ou deixou de fazer. A libertação vai ser somente sua. É vida em abundância, é vida com o eterno, é poder encontrado na sua presença. E nós vamos orar agora. E se ainda tem alguém sentado na luta, porque ainda o inimigo diz assim, não, vai mexer com isso, vai ficar pior. Você não vai mexer com isso. Você vai lá para dizer, quero vida plena em Cristo Jesus. Quero libertação. Só isso. Me perdoa se falei, disse ou fiz. Eu quero viver em Cristo. Pronto! Somente isso, não é para desenterrar. Sabe, você foi culpado, eu fui. Quem foi responsável? Você falou, eu não falei. Não se trata disso. É libertação pessoal. Libertação conjugal. Libertação com os filhos. Libertação da família. Nós vamos orar agora. E se ainda há alguém sentado que deseja receber essa bênção, pode vir até aqui, porque o Senhor também quer resolver isso no seu coração e na sua mente. Vamos orar. Grande Deus e poderoso Pai, Senhor de nossas vidas, Pai, estamos aqui à frente porque desejamos muito um milagre. Ó Deus, Tu conheces a história de todos os que ficaram de pé e que vieram aqui à frente. Tu sabes as lutas, as dores, as dificuldades. Tu sabes os ressentimentos, quanto tempo isso está sendo consumindo a alma, consumindo as energias. Isso dificultando de te servir plenamente, de estar inteiramente colocado em Tuas mãos. Ó Deus, tem misericórdia dos Teus filhos agora. Ó Pai, somente Tu pode curar o pecado, livrar a alma. Por isso que nós clamamos, Deus de misericórdia. Estende a Tua mão poderosa sobre todos esses Teus filhos. Permite, Pai, que eles recebam agora a graça poderosa do Deus eterno, através do nosso Senhor Jesus Cristo. Permite com que Tu possas colocar em sua boca a palavra certa, o momento certo, a hora exata de procurar quem eles precisam procurar. Que eles possam zerar suas diferenças e assim estar preparados para o encontro com Cristo Jesus. E se eu puder te pedir mais uma coisa, Pai, só mais uma. Concede para eles agora aquela paz, aquela que excede a compreensão humana, aquela que a gente não consegue entender no meio de tanta tribulação, mas que é possível quando estamos ao Teu lado, que é possível quando temos o Espírito Santo de Deus dentro de nós. Rogamos por ela agora. Perdoa as nossas falhas e imperfeições e cura a nossa alma, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Acredite que o Senhor fez o milagre, porque Ele já fez. Ele já fez o trabalho completo. Que Deus abençoe e que renove as nossas forças.